Fala, apostador, tudo tranquilo, tudo bem? Vamos lá para mais um videozinho. Primeira coisa, eu queria já iniciar já pedindo desculpas, né? Eu tô um bom tempo aí sem gravar, correria, né? Enfim, trabalho, e eu não vivo disso, né? Não é minha profissão, não é as apostas esportivas. Eu tenho outras, né, tributos, outras profissões e tal. E aí eu tô muito tempo sem fazer vídeo e peço desculpa aos amigos que compraram a ideia, que tiveram, né, que acompanharam, que me chamaram, conversaram sobre o assunto, né, e que tem intenção de acompanhar o canal. E a partir de agora a ideia geral é que a gente faça mais vídeos, continue gravando aí. E eu tenho até uma programação para mostrar para vocês. Mas hoje a ideia geral do vídeo é uma pergunta que eu sempre me fiz quando comecei, né, conheci esse mundo das apostas esportivas. Foi uma pergunta que eu me fiz e pesquisando na internet, em grupos, enfim. Essa era a pergunta, então, será que dá, tem como, né, é possível ser um punter nesse mercado, no mercado de cavalos? Tem como trabalhar na modalidade punter sem ser a modalidade trading, que é a mais comum, né, a mais conhecida e que todos têm mais contato? E aí, dentro de grupos de WhatsApp, dentro de, né, de fóruns, eu via sempre essas expressões que o mercado de cavalos é só para trading. Isso, né, nas expressões categóricas, assim, as pessoas dizendo, ah, não, só tem como ser trading no mercado de cavalos. Outra pergunta que era, outra afirmação, na verdade, né, lembra dessa pergunta, afirmação, que foram feitas, o punter não tem controle sobre o resultado da corrida, né, então, que o punter não tinha como ter esse controle como o trading tem, né? E outra afirmação que era interessante, que o punter não era rentável porque ele tomava head justamente pelo fato de que ele não tinha o controle sobre a corrida, né? Sobre o resultado da corrida. E aí isso me fez muito pensar e até de boa foi um combustível, assim, que me fez entrar nesse mundo e estudar muito mais ele, mais a fundo. E aí até para poder trazer para mim, né, para adaptar a minha função, adaptar a minha rotina. E aí agora eu posso estar trazendo um pouco mais de informação e apresentando para quem acompanha, para quem tem interesse nesse mercado, né, tá um pouco mais por dentro, tá? Hoje, e não adianta, a principal fonte de informação que a gente tem são os grupos de WhatsApp, né? Então é muito difícil fugir do grupo de WhatsApp, né? O brasileiro tem esse costume de estar nos grupos e ali tá trocando informação, e ali tá aprendendo e ensinando uma ou outra coisa sobre enfim, dentro do mundo das apostas, né? Várias situações, várias estratégias. E o grupo de WhatsApp é hoje uma das maiores veiculações de informação, né? Depois a gente tem o YouTube, mas o YouTube ainda dentro da minha função, que é a função punter, né? Dessa modalidade que eu trabalho, o YouTube ainda é muito escasso de informação brasileira, né? Informação em português, informação que a gente consegue ter um acesso maior e uma interpretação maior, né? A gente consegue tratar melhor essa informação. O YouTube ainda assim é bem escasso na nossa modalidade, e é aí que eu pretendo, né, eu tenho intenção de estar atuando, de estar trazendo informação para os acompanhantes do canal, para que possa estar ingressando um pouco mais nesse mundo que é a modalidade punter, né? Aqui no Brasil, fóruns, revistas especializadas, noticiários não são comuns, né? Não são nada comuns. Tanto é que é muito difícil tu encontrar alguma uma revista traduzida para o português que tu possa estar usando para fazer análise, ou para fazer apostas, ou para né, ter um ingresso maior dentro desse mundo aí, que é o mundo das corridas de cavalo. E aí, assim, com relação ao grupo de WhatsApp, eu queria muito chamar a atenção, né, de te pedir que tu tenha cuidado com o senso comum, né? Isso mata tanto no mundo de cavalo como no futebol, né? O senso comum e as visões simplistas sobre essas apostas esportivas, né? Sempre tem, quem nunca participou, vai participar, ou enfim, né, acompanha, já deve ter visto pessoas dizendo que isso é fácil, apostar em futebol é fácil, eu tenho conhecimento sobre futebol, ou então em cavalo, é fácil apostar em cavalo, é só ir no favorito, né? Ou é só apostar no cavalo que fazer lei a cavalo que tem odd muito alta. Então é sempre muito perigoso ter esse aporte, né? Ficar
enfim, se grudar no senso comum e nessas visões que parecem muito simples sobre as apostas, sendo que elas não são. Né? Quem está mais no meio das apostas esportivas já pode aí estar afirmando categoricamente que não é tão simples assim como parece. Tem que ter um cuidado. E aí, pensando sobre esse mundo das apostas, eu quero fazer uma discussão sobre a relação do punter, mas é importante que a gente faça um apontamento antes sobre as 3 modalidades básicas, né? Que são que o mercado de cavalos aceita, mas não só o mercado de cavalo, mas como todo o mercado de apostas esportivas, mas o de cavalo não está fora disso, né? No caso é a modalidade punter, que é o modo com que eu trabalho, né? O modo com que eu vejo o mercado, que é o modo que eu me dedico para trabalhar hoje. A modalidade trading, que aí então é a modalidade mais comum, é aquela modalidade mais divulgada, é aquilo que se tu botar bota no YouTube lá, mercado de cavalos ou apostas em cavalos, tu vai ver que, né, basicamente, de modo grosseiro assim, o que vem é trading e mercado de cavalos. E isso faz, de certa forma, remete a pessoa a pensar que, pô, então quer dizer que só tem trading no mercado de cavalo. Não existe um outro mundo possível para se trabalhar senão o mercado trading. E aí tem aquela versão que é uma mistura, né? É um híbrido ali entre o punter e o trading, que é o punt trading ou o punt trading, enfim, que seria aquele cara que faz a análise do mercado, mas entra e sai, né, fazendo as operações ali que seria o clássico do trade, certo? A ideia geral né, que a gente traz é mais punter trade, né? O punt trading, particularmente, eu já vi pouquíssimas pessoas que faziam aí a modalidade do punt trading, até porque, no meu entendimento, né, no meu ver, é um desperdício duplo de tempo, né? Perde tempo fazendo análise e depois perde tempo na frente da corrida, entrando e saindo do mercado. Eu, particularmente, não julgo sendo muito válida a modalidade punt trading, tanto é que eu não vou dar muita ênfase a ela. Aqui no mercado de cavalos, e aí nós temos as modalidades de trading e punter, elas são bastante distintas, né? Muito distintas mesmo. Iniciando pelo método de trabalho. Né? O trading tem um método específico para trabalhar, o punter tem um método completamente oposto, né? Mas isso não quer dizer que um bom trading não precise conhecer, né? Não tem necessidade de conhecer o punter, é interessante se ele conhecer, e assim mesmo como o punter é importante conhecer as oscilações de mercado, né? As propostas de entrada e saída, né? As odds, enfim, é importante que tenha esse conhecimento de oscilação de mercado, que o trading tem um bom conhecimento. As leituras do mercado, por exemplo, o trading ele é específico, ele tem uma especialidade maior em ler o mercado de apostas, né? Então ler as odds, ler as odds resistência, de suporte, enfim, toda aquela leitura que o trading faz. Enquanto o punter, ele tem uma especialidade maior, ele tem um aporte maior dentro do esporte. Então o punter, ele vai se ater, ele vai conhecer o esporte, sim, a corrida de cavalo, ou seja, a pista, né, o jockey, o cavalo, o peso, o que significam as siglas, isso tudo ele vai estar mais por dentro. Enquanto o trading, ele vai ficar mais focado em conhecer o mercado em si, né? Mas como eu comentei anteriormente, nada impede de ter um conhecimento um pouco mais detalhado do outro, né? Até para se tornar um profissional um pouco mais completo, o cara tem que conhecer as modalidades, né? Porque as duas são extremamente válidas, as duas são, né, extremamente rentáveis, então é importante que o cara conheça um pouco, pelo menos, da modalidade, né, oposta lá. Eles diferem também de acordo com o que usa de software, de ferramenta, né? O trading, ele tem um viés muito maior através de softwares de propósito de entrada e saída do mercado, né? O Geekstoy, enfim, né, que é o mais comum ali, mas existem vários outros que fazem essa gestão de entrada, enquanto o punter, né, o software que ele precisa ter, as ferramentas que ele precisa mais ter, são muito mais alicerçadas através da estatística, né? Ele precisa de banco de dados para poder fazer leitura, para poder fazer, né, comparativos, enfim, o punter se apega muito mais a esses softwares, a essas ferramentas. Diferem também pelas casas de apostas. Para o trading poder trabalhar, ele precisa ter uma casa de apostas
que permita, que ele propõe entrada e saída rápida, que tenha bastante liquidez, né, de mercado, tenha bastante dinheiro investido. Então ele tem a necessidade de trabalhar com casas de apostas que sejam mais comuns, que no caso, para trading, é a Betfair. A Betfair é clássica para trading. Já o Panther, ele tem a possibilidade, como ele não precisa dessa liquidez, né, não precisa do mercado flutuando o tempo inteiro, ele não precisa de entrada, de propor e sair entrada o tempo inteiro, né, ele pode então estar utilizando casas de apostas com menores liquidez, né, e isso a gente vai ver mais para frente, a vantagem que isso tem sobre o trading. Então o Panther não fica aprisionado na Betfair, né, ele pode ter a possibilidade de circular por outras casas de apostas. E aí, então, cada um deles vai ter uma rentabilidade líquida a longo prazo, né? Eu, particularmente, tenho um cálculo e um viés, né, de que o Panther ele tem uma rentabilidade líquida maior do que o trading, isso a longo prazo, mas mais para frente eu apresento o meu argumento, apresento, né, aquilo que eu avalio e os cálculos que eu faço para poder defender essa minha teoria, essa minha tese. Puxando a brasa para o meu assado, né, então, ou seja, falando mais sobre a modalidade Panther, o que eu vejo de válido, né, e por que eu afirmo categoricamente que dá para ser um Panther no mercado de cavalo, não é necessário ficar aprisionado à modalidade trading, né? O Panther, ele tem algo que para mim isso é muito bom, é a flexibilidade de horários, né? Quem hoje não tem um trabalho aí e esse trabalho é a sua principal fonte de renda, né? Então, para você ter uma ideia, o card de corridas ele fica disponível com muita antecedência, né? Tem aí 5, 6, às vezes uma semana o card já preparado e o card já pronto para as corridas. Então tu consegue te organizar com bastante antecedência para saber qual corrida vai fazer, quando ela vai acontecer, né? Quais cavalos vão estar correndo ali. Então é bastante interessante essa informação pra gente. Outra coisa é que, como eu comentei do trabalho, isso é uma renda extra, né? Ele pode ser o teu trabalho principal, claro que pode, nada impede, mas ele atua, e isso é o que me deixa mais, né, que me faz mais adepto à modalidade Panther, é justamente ser essa renda extra, né? Porque de forma alguma ele compromete o meu trabalho principal. Eu consigo fazer análise, eu consigo fazer todo o meu trabalho em momentos alternativos ao trabalho que eu tenho principal. Então, se você pensar, eu tenho uma chance de aumentar potencialmente, né, a minha renda sem atrapalhar aquilo que eu faço, né, que é minha profissão de origem, né, que é aquilo que faz parte do meu sustento, certo? Outra coisa interessante, como eu comentei na Betfair, nós temos que na modalidade Panther é possível tu usar casas de apostas que são mais vantajosas do que a Betfair, né? E isso em vista das menores comissões a serem pagas. Mais pra frente a gente vai ver que eu vou ter mais uns videozinhos que vão comentar ali sobre essa parte, mas saiba que a modalidade Panther é bem possível tu encontrar casas de apostas com vantagens bem maiores do que propriamente a Betfair. Outra informação que me faz pensar e usar bastante a modalidade Panther é que o Panther ele calcula o valor das apostas, né? Não é simplesmente eu vou apostar antes da corrida, eu sou obrigado a apostar antes da corrida, eu sou obrigado a colocar lá na odd que está disponível no mercado naquele momento, porque na verdade o que tu faz? Tu pode programar para uma odd que tu julga ser justa. Então tu faz a análise, calcula a possibilidade, né, que tu tem de vencer a aposta, seja ela back ou lay, e programa essa aposta para uma odd que tu julga ser justa, que vale o risco, né, que seja rentável para ti a longo prazo. Então é possível tu fazer isso com antecedência. Não é necessário, né, tá ali na frente da corrida nesse momento. Tá? Então tu pode programar para uma odd justa e isso é calcular com um valor possível. Certo? Outra coisa que me fez também trabalhar na modalidade Panther é a relação da pressão, né? Aqui, nessa pressão, eu aponto porque assim, o ritmo é tu que cria. Tu tem o teu ritmo. O tempo é tu que leva para analisar. Se tu acha que tu precisa de 2 horas para fazer uma análise, tu leva 2 horas. Se tu acha que precisa de meia hora para fazer uma análise, tu faz em meia hora. O tempo é teu. O ritmo é teu. Não é imposto pelo mercado. Agora é diferente de uma modalidade de trading, porque a modalidade de trading é aquilo que a corrida está rolando. Então a corrida tem, sei lá, 1 minuto, tem 2 minutos, é esse o tempo que tu tem para trabalhar. Ou seja, é muito rápido, né?
É claro que dá para fazer, a gente tem exemplos aí a dar com pau aí de tanta gente que trabalha com modalidade de trading. Não tô aqui dizendo que não tem como ser trading, tem, é bem possível. Só que o ritmo é tu que cria e não é o ritmo imposto pelo mercado, né? E assim, tu não fica condicionado simplesmente a apostar. A modalidade de Panther é interessante porque tu consegue ali oferecer produtos e serviços, conteúdos diferenciados, né? Seja eles tips, seja ele Pix, seja ele curso, seja ele posts para blog, informações sobre cavalo. Isso tudo tu pode ter como um produto extra ao teu trabalho, que seria fazer a aposta em si, né? Também dentro das análises, a modalidade Panther, tu precisa para ser um Panther ter todo um método de trabalho validado. Então tu vai criar o teu método, tu vai validar esse método, né, tu vai ver se realmente isso seria válido a longo prazo, ao fim de um mês, ao fim de uma temporada, que é o mais interessante, quanto mais longo melhor, né, maior é a amostragem, isso a estatística já nos mostra. Então é sempre importante que o Panther tu consiga pensar a longo prazo. Diferente um pouco do trading, o trading ele é muito rápido, ele pode girar a banca dele muito rapidamente, né? Fazer várias e várias e várias apostas num dia, e isso é importante para o trading. Várias apostas pequenas num dia para gerar um montante no final do dia. Então o trading ele pensa mais a longo prazo, ele faz menos apostas, talvez, o Panther, perdão, menos apostas durante a semana ali, durante o dia, e isso faz com que a longo prazo ele tenha um montante maior de apostas. É necessário, né, tu ter uma gestão de banca bem específica, né, faz parte total tomar hedge, né, o hedge é completamente normal de acontecer, a gente não espera tomar o hedge, mas ele é normal e por isso é importante a gente ter ali uma gestão de banca que seja fundamental e o método validado, né, como um pensamento de longo prazo. Isso é importante sempre para a modalidade Panther. As casas de apostas mais vantajosas, eu comentei ali, acabei esquecendo de apagar, mas isso não dá de nada. A ideia geral que eu queria discutir era essa, né, da relação da modalidade Panther, o que eu vejo como sendo importante para um Panther, né, e os destaques iniciais, assim. E eu já quero firmar um compromisso, né, e deixar já para estabelecido o que eu vou seguir de vídeos, né? Quais são os vídeos que eu pretendo seguir, como que eu quero criar os próximos conteúdos, e por isso é importante que você fique né, acompanhando, sempre junto, para entender um pouco mais a modalidade, conhecer um pouco mais desse mercado, né, ficar por dentro desse mercado que para nós ainda é bastante novo, né? E ainda mais que agora as apostas esportivas tendem a ser legalizadas, elas vão ser legalizadas, isso é questão de pouco tempo, então vai ter bastante coisa interessante para a gente começar a aprender um pouco mais e estar mais por dentro desse novo mundo aí de renda extra, que é bastante lucrativo se tu souber trabalhar, né? A programação do canal que eu pretendo seguir, né, tá aí listado, né, o que é o mercado e como é que é a rotina de um Panther, quais são as casas que nós podemos utilizar, né? E aí tem um vídeo que é um tanto quanto polêmico, mas eu apresento cálculos específicos para isso, que é fuge da Betfair, né? Tu não usa a Betfair se possível, né? Vamos usar um cálculo de longo prazo para mostrar o porquê que não é interessante usar a Betfair. Cria o seu banco de dados, né? Trabalhar com as tuas estatísticas, aquilo que tu já fez, ter o teu aporte mesmo, né? Do teu banco de dados. Os tipos de corrida, aí começa a entrar numa parte mais específica, né, os tipos de corrida, quais sites eu uso para analisar o race card e quais que seria interessante, né, tá usando as mais variadas, desde ferramenta free até ferramenta mais VIP, né, um valor pago aí que é interessante. Software e hardware para otimizar o trabalho, né, até mesmo hardware é importante nesse mundo, a gente acha que é só um computadorzinho, mas já é suficiente. Dá para fazer com o computador, mas se a gente quer ser profissional, né, trabalhar com isso mais profissionalmente, seria interessante ter toda uma estrutura que a ideia é apresentar para vocês como é o meu sistema, o que eu uso e tal, e aí dar algumas dicas interessantes. E aqui é importante, qual a importância de uma paper betting? Por que é importante fazer isso e muita gente pula essa etapa, né? Acaba pulando essa etapa, quer botar dinheiro direto no mercado e não tira esse paper betting como sendo um fator importante para criar o seu método de trabalho. E aí então a gestão de banca, né? E o planejamento, fator psicológico, né? Como seria interessante fazer um planejamento. Vou apresentar o meu planejamento, como que eu trabalho. E aí então cada um, né? A gente vai trocando ideias, vai vendo sobre o conteúdo em si, e cada um adapta, né, a sua rotina e tal. Para que isso tudo flua, né? Para que a gente possa ter
bastante valor de conteúdo, eu te peço que tu acompanhe nossos canais, né? Fique por dentro aí do que a gente vai trazendo aí, de conteúdo, de novidade, dentro do Facebook, né? O Instagram, até mesmo nós temos um blog. Te inscreve no canal, dá o teu like lá, por favor, se possível, né? Ativa a sinetinha ali para poder estar atualizado daquilo que a gente for postando. E deixa nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, o que tu achar necessário, né? Até alguma correção, alguma dica que é importante a gente aprender todo mundo junto, né? E isso é importante que a gente tenha no Brasil, crie essa ideia de que a gente tem que cooperar, né? E não só crítica, mas cooperação e a crítica construtiva, que a gente possa crescer todo mundo junto, criar uma comunidade forte, porque a ideia geral do canal é criar uma comunidade que seja forte dentro das apostas esportivas, com um viés do mercado Panther, né? E não fiquemos ainda dependentes somente da modalidade trade, né? Que a gente possa ter uma força de comunidade para ter uma boa base de dados e um bom trabalho na modalidade Panther e crescer todo mundo junto, né? Então, qualquer coisa, entre em contato, deixa aí uma pergunta, enfim, e à medida do possível a gente vai estar respondendo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar, eu vou deixar na descrição do vídeo um grupo de WhatsApp que serve para discussão, né, que serve para aprendizado, para ter acesso a materiais, né, que a gente cria, e até de vez em quando sai uma tipzinha ali, uma que outra pique, para a gente lucrar junto. Certo, apostador? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.